para nós aqui no direito, para nós aqui nas atividades administrativas, o que é princípio? Então eu trouxe para nós conversarmos aqui nessa manhã alguns conceitos de alguns estudiosos do direito que podem nos revelar melhor o significado desse tema tão importante para nós. Então, princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturações subsequentes. São os alicerces da ciência. Ciência é aquilo que nós conhecemos, o conhecimento que nós temos e o conhecimento que devemos ter é a ciência. E o alicerce desse conhecimento para o nosso trabalho são os princípios. É amplamente indicativo do começo ou da origem de qualquer coisa. No sentido jurídico, quer significar as normas elementares, ou os requisitos primordiais. Princípios significam os pontos básicos que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio direito. Indicam o alicerce do direito. Então, já entendendo o que nós vamos falar agora de manhã, ao falarmos de princípios? Pontos básicos, alicerce que fundamenta esse nosso conhecimento, a nossa atuação no dia a dia. Na prática, nós usamos os princípios para nos trazer soluções quando as regras são insuficientes. Nós temos regras que derivam da lei, nós temos regras que derivam de regulamentos, de portarias, de instruções normativas, de resoluções. Nós temos diversos instrumentos normativos que têm incidência sobre a nossa atividade. Às vezes, não basta ler a regra da lei, a regra do ato normativo. Às vezes, ler e aplicar friamente não traduz a justiça que nós precisamos ter presente na nossa atividade. Por isso que nós conhecemos os princípios, porque os princípios são os alicerces das regras. São eles que justificam e explicam as regras. Então, com os princípios fica mais fácil nós fazermos o trabalho de interpretação que todos nós precisamos fazer. No direito, nós temos assim o costume de usarmos muitas expressões em latim. Já viram isso? Alguém lembra alguma expressão em latim? Fumus boniuris, né? Quem lida com as liminares, né, que a justiça dá contra alguns atos chamados coatores, mediante os mandatos de segurança, sabe bem o que é o fumus boniuris, né? Só para vocês não ficarem na dúvida, quem não sabe, o significado de fumus boniuris é fumaça do bom direito, é a aparência do direito, né? Mas nós não vamos falar disso especificamente agora. Eu quero lembrar de um outro brocardo jurídico, a gente chama de brocardo, né? Que vem do latim, que diz o seguinte: in claris cessat interpretatio, que era um brocardo utilizado antigamente e que modernamente parou de ser utilizado. O significado dele é o seguinte: quando há clareza da norma, não há necessidade de interpretação. In claris cessat interpretatio. Hoje, esse brocardo jurídico não é mais utilizado. Por quê? Porque o mundo jurídico percebe cada vez mais que toda situação, por mais clara que ela pareça ser, precisa sim de interpretação. Precisa sim de interpretação. E nós vamos interpretar as situações, sobretudo, a partir dos princípios. Os princípios, eles são o nascedouro das regras. Então, se nós temos leis baseadas nos princípios. Se nós temos uma norma para cumprir, essa norma não nasceu do nada. Ela nasceu porque um princípio iluminou o legislador, que entendeu que para dar atendimento àquele princípio precisava colocar, né, fazer existir aquele tipo de norma, aquele tipo de regra. Muito bem. Então, já entendemos, né, assim, em linhas gerais, o que é princípio. Isso aqui, se a gente for falar de princípio com bem detalhe mesmo, podemos passar aqui uma manhã
Tranquilamente. Né? Só no conceito, por exemplo, de onde nasce o princípio? Né? O princípio, pessoal, ele nasce de valores, costumes, usos que vêm sendo cultivados, né, no âmbito da nossa sociedade ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo aqui. Jonas, o senhor tem casa lá em Altamira do Paraná. Casa própria? Casa própria. Muito bem. O senhor tem muro na sua casa? Ou tem uma cerca? Tem muro, né? Tem muro. E o senhor está lá no domingo à tarde, com os filhos, né, fazendo um churrasquinho, de repente pula alguém para dentro do seu muro. Você vai dizer assim: ô meu amigo, que alegria você aqui, pulou o muro, vem aqui, vem sentar comigo no meu sofá, vou te servir um café. Então, meus amigos, vejam só, alguém que invada a nossa propriedade, gera em nós, assim, de primeiro momento, um receio, um desgosto. Nós não vamos ficar muito conformados com aquela situação, de início, né? Se a gente reconhecer, ver que a pessoa boa, está brincando com a gente. Agora, se a gente identificar ali um propósito nefasto, mau, né, a tendência que nós temos é a de quê? Repelir aquela invasão. E temos direito a repelir a invasão, né, a defender a nossa propriedade privada, a defender a integridade dos nossos, né? Então, vejam, o direito, ele dá suporte a nós que queremos defender a nossa propriedade privada. Por quê? A propriedade privada veio se consolidando ao longo do tempo como um valor, como um direito a ser defendido. Né? Foi acolhido no âmbito da sociedade brasileira a noção de propriedade privada. Não é qualquer um que pode chegar, meter o pé na porta lá da nossa casa, entrar para dentro e sentar no nosso sofá. Só se a gente deixar. Né? Então, esse valor está presente, iluminando o legislador a criar uma série de regras. Né? A proteção da criança é outro princípio, outro valor que está presente entre nós. Nós temos uma série de regras prevendo, né, a proteção da criança. Nós temos, inclusive, um Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é todo um conjunto de normas destinados a dar a proteção àquela categoria de cidadãos, né, os menorzinhos. Bom, então, a gente sabe que os princípios, eles são de fundamental importância para reger a nossa atividade. E vejam, nós temos uma hierarquia entre as leis. Hierarquia das leis. Qual é a lei mais importante e que ocupa o topo da hierarquia normativa no Brasil? Constituição Federal. Constituição Federal. E na Constituição Federal, que foi feita pelo Constituinte, preocupado com o atendimento dos princípios que estão regendo, né, imperando na nossa sociedade, esse legislador deixou dito, em alguns artigos da Constituição, que nós teríamos que observar princípios. Nós teríamos que observar princípios. E, mais especificamente, falou para nós que somos servidores públicos, todos aqui somos servidores públicos, eu imagino, né? Ou comissionados, ou efetivos, né? Mas estamos como servidores, ok? Então, e eu como sou, né, servidor efetivo do Tribunal de Justiça, me coloco também nessa condição. Né? Então, vejam, o legislador, o constituinte originário, trouxe no artigo 37 da Constituição Federal uma série de princípios que devemos observar. Uma série de princípios que devemos observar. Mas, precisamente, de forma objetiva, 5 princípios. Né? Mas não se esgota essa lista de princípios nos 5, porque tem princípios implícitos que não estão objetivamente colocados ali, mas que decorrem de todo o sistema previsto na Constituição Federal para o funcionamento da administração pública. Então, vejam, princípios expressos objetivamente colocados lá no artigo 37. São 5. Vamos falar juntos? Quem lembra?
Muito bem, tem gente aí que está com ele na ponta da língua, né? Tem até uma formulazinha daquelas de concurseiro para a gente decorar, né? Que é o famoso LIMPE. Com as letras iniciais da palavra LIMPE, nós enunciamos todos os princípios do artigo 37. Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vamos falar agora de cada um desses princípios. E eu gosto de trazer uns causos da justiça, né, para a gente conversar em cima deles. Então, eu trouxe algumas jurisprudências tratando de cada um desses princípios, para a gente poder conversar e ver na prática como é que o princípio tem funcionamento. Tá bom? Então, falarmos da legalidade. Importantíssimo, importantíssimo. Por quê? Porque o gestor público, o administrador, o servidor que trabalha na gestão da coisa pública, ele tem um dever de obediência à legalidade. Enquanto os particulares, aqueles que não são servidores públicos, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, nós que somos servidores públicos só podemos fazer aquilo que a lei permite. Então, o campo de atuação nosso é muito mais restrito do que o campo de atuação do privado. Nós temos que andar assim, ó, na linha da legalidade. Para nós andarmos na linha da legalidade, nós temos que conhecer a lei. É óbvio, não é isso? Então, se eu tenho que respeitar a legalidade, porque eu estou sob o regime jurídico de direito administrativo, né, cuja legalidade tem uma influência determinante, eu tenho que conhecer a lei. Não posso me desincumbir das minhas atividades sem conhecer a lei. Né? Na gestão da coisa pública, não basta uma boa intenção. Não basta uma boa intenção. Tem que conhecer a lei para dar cumprimento à lei. Ah, não, mas eu fiz isso aqui totalmente bem intencionado. Não importa. A lei dizia para fazer uma coisa, você fez outra. Né? Pode ser que não gere uma ação de improbidade administrativa, que depende de um querer no sentido de se fazer. Né? Depende do elemento subjetivo. Né? Mas pode gerar, né, pode gerar a nulidade do ato, pode gerar um dever de ressarcimento, né, porque o dever de ressarcimento não decorre de dolo ou de culpa. Se a gente trouxe um prejuízo, mediante a nossa atuação, pode ser imposta contra nós a necessidade de ressarcirmos. Né? E ninguém, eu tenho certeza que ninguém aqui quer passar por esse tipo de situação, ser responsabilizado administrativamente para ter que dar conta de um erro que cometeu por desconhecimento. Então, vocês estão aqui justamente para isso. E eu incentivo que cada vez mais vocês busquem a capacitação de vocês. Isso faz bem para vocês, faz bem para o órgão público lá no qual você trabalha, para os superiores, para os subordinados, para os colegas, e faz bem para a sociedade como um todo. Né? Nós participamos, há um tempo atrás, de uma reinauguração da Escola de Governo do Estado do Paraná. E lá na reinauguração, o Reynolds Stefanes, ele fez um discurso em que ele trouxe um dado muito significativo. O que se perde com má gestão, por desconhecimento dos gestores, ultrapassa em 5 vezes o que se perde com corrupção aqui no Brasil. Olha que dado impressionante. Impressionante. Então, por exemplo, né, nas compras públicas, às vezes, por não saber manejar os instrumentos à disposição, a escolha de uma modalidade, a escolha de um tipo de licitação, né, se faz uma contratação por um preço muito superior ao que deveria ter sido. Às vezes, por não saber colocar lá a especificação correta. Né? Então, meus amigos, a gente tem necessidade dessa capacitação. Agora, não pensem os senhores, né, que nós estamos aqui desde quarta-feira, quarta, quinta e hoje sexta-feira, e que vamos sair doutores nesse assunto. Função comissionada, cargo comissionado, função gratificada. Né? Por quê? Porque é muita coisa para a gente estudar.
aqui é um pontapé inicial, né? Fica aqui o apontamento de alguns temas para vocês continuarem em casa nesse trabalho de preparação, nesse trabalho de conhecimento, né?